convidar você a abrir sua palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, é o último capítulo. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Que bom ter você aqui, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele traga... Oi? Está baixo? Melhorou? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele traga uma palavra poderosa ao seu coração, independentemente de pastor pregando, que seja o próprio Espírito Santo a ministrar ao teu coração. A gente precisa, de uma palavra que venha ao encontro do nosso coração, nos exorte, nos alegre, nos ame e também nos confronte, se assim for necessário. Amém? Eu vou ler primeiro a palavra e depois eu vou comunicar a vocês o tema dessa mensagem, tá bom? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus 28, 16 a 20. Eu não falei o versículo, 16 a 20. Diz assim: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, ou seja, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Vamos orar um pouquinho, Pai? Tivemos a chance de interceder, chegar à tua casa, interceder por este culto, preparando os nossos corações. Tivemos a chance, ó Deus, de adorar como igreja, como família, louvar teu santo nome, agradecendo-te por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Agora, Pai Santo, nós queremos consagrar a nossa mente e o nosso coração a Ti, para que essa semente que vai ser lançada, ela não caia à beira do caminho, para que as aves não venham e roubem esta palavra do nosso coração. Que ela também não caia entre a terra rasa, porque assim não haverá raiz e não haverá estabilidade e equilíbrio. Que também não caia entre os espinhos, porque nós não queremos deixar que os cuidados deste mundo tentem interferir na tua palavra em nossa vida. Eu te peço, Pai querido, que nesta manhã a nossa mente e o nosso coração sejam terra fértil. Que o Senhor fale com cada um de nós da maneira que sabemos ouvir tua palavra. Usa neste lugar a tua multiforme graça e sabedoria para alcançar a todos, Senhor. Eu peço humildemente que o Senhor use a minha vida, ainda que eu seja um tão grande pecador, Senhor. Importa que o homem diminua, para que seja apenas uma ferramenta em tuas mãos, Senhor. Que toda palavra que for dita neste lugar venha do teu altar e não do meu coração. Assim eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Você percebeu alguma coisa diferente nesse texto que acabamos de ler? Alguma coisa você percebeu que está fora do lugar ou parece não fazer sentido? Quando você leu, diz assim, olha: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado ou designado. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tem algo estranho para vocês ali, esse texto? Olha que interessante. Cadê a estrelinha azul, Isaac? Traz uma estrelinha azul pro Munir, né? A gente lê esse texto seguidas vezes, mas parece que essa frase passa batido. Eles foram para o monte onde Jesus tinha indicado. Ele já havia ressuscitado. Vai para Galileia, que eu vou me encontrar com vocês lá. Mas Mateus, um dos apóstolos, percebeu que quando os 11, os apóstolos, não eram pessoas comuns,
Eram os apóstolos que passaram 3 anos e meio com Jesus, chegaram lá, o adoraram, e a gente tem um conceito errado de adoração. Adorar não é só louvar, como fazemos aqui. Adorar, originalmente, é você se jogar ao chão, prostrar-se com o rosto em chão, isso é adorar. Ou seja, eles se prostraram diante de Jesus, mas Mateus percebeu que mesmo alguns se prostrando, outros duvidaram. Aliás, esse é o tema da mensagem de hoje. Pode passar para mim, Karine? Quando eu leio esse texto, me vem uma pergunta no meu coração. Como é possível? Como é possível passar 3 anos ao lado do homem mais notável da terra, se eu considerá-lo apenas como um homem histórico, já é extraordinário? Como eu posso passar 3 anos e meio com aquele que fazia milagres por onde passava, manifestava a glória do Pai? Como eu posso andar com este homem e mesmo assim, depois da ressurreição, o maior milagre de todos, que é vencer a morte, que um dia todos nós venceremos em nome do Senhor? Como pode apóstolos, líderes, que mesmo vendo tudo que viram, na ressurreição ainda assim duvidaram? Essa é a pergunta que martela na minha mente. É possível você ver um homem multiplicar pães e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e depois duvidar? É possível ver um homem caminhar sobre as águas e depois duvidar? É possível ver um homem multiplicar uma pescaria num horário em que não há peixe para pescar, e houve tantos peixes que os barquinhos quase foram a pique? É possível ver uma menina que já estava morta, ouvir o Senhor falar, Talita cumi, menina levante, e ainda duvidar? É possível ver um leproso ter a sua pele curada instantaneamente, mesmo assim duvidar? É possível ver o cego enxergar e mesmo assim duvidar? O mudo falar? Um paralítico que estava há 38 anos sobre uma maca, esperando um milagre, um anjo tocar a água, e mesmo assim duvidar? É possível, infelizmente é possível. Infelizmente é possível. Esse é o tema da mensagem de hoje, que eu queria compartilhar com você. Como é possível adorar e duvidar? Isso encheu o meu coração de temor. De temor. Porque muitas vezes eu acho que estou adorando a Deus, eu acho que estou servindo com alegria, com entrega, com dedicação, mas na verdade o que Deus está olhando para o meu coração, está enxergando uma dúvida que eu não estou reconhecendo. Se os apóstolos foram capazes de duvidar da ressurreição, imagine nós. É possível sim. É por isso que não é um milagre que fortalece a sua fé, não é o poder de Deus que você experimenta que fortalece a sua fé, é uma vida diária com Jesus. É pela manhã você adorando a Ele na sua oração, é você trabalhando sempre com o pensamento conectado nele, é você buscando a presença do Senhor a cada momento da sua vida, é você entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que as lutas sejam grandes. É você simplesmente deixar que o Espírito Santo trabalhe naquelas áreas que você esconde na gaveta do seu coração. É deixar que ele fale com você o que ele quer falar, não o que você quer ouvir. Esse tete a tete. Vocês já viram algumas igrejas, igrejas grandes, né? Quando um pastor líder começa a pregar, a igreja vai crescendo, os pastores que caminham com ele começam a pregar igual? Dizem os filósofos que a imitação é a maior forma de honra. A gente acha que imitar é ruim, né? Não. A imitação é a maior forma de honra. Eles imitam por quê? Não é por conta própria. Eu imitava o meu pastor. E falava assim, igualzinho a ele. Eu falei, não, você está brincando? Claro que não. Não, está amarrado isso, não prego não. Eu tenho minhas vezes de pregar, está louco? Não, você prega igualzinho a ele. Você usa as mesmas palavras, as mesmas expressões.
Até o teu rosto faz igual o dele. Eu falei, gente, agora eu fiquei preocupado. Eu não imaginava, mas a vida dele estava impregnando a minha vida. E quando eu expressava a palavra, eu soltava aquilo que eu havia aprendido. Depois, é claro, você vai crescendo, vai aprimorando e vai entendendo e vai tendo o seu próprio jeito de ser. Mas a verdade é que caminhar com Jesus é a única forma de você ter uma fé que não se abala mesmo diante da tribulação, mesmo diante de um grande milagre. Não é um milagre que restaura a sua fé, é o seu caminhar diário com o Senhor. Fica à vontade, viu, Alex? Deixa chorar, não tem problema não. Fique em paz, tá? Então essa pergunta me vem à mente: por que os discípulos duvidaram e por que nós tantas vezes duvidamos? Ou será que sou apenas eu que experimenta um milagre hoje e amanhã acorda duvidando? Será que sou eu que dorme crendo e amanhece duvidando? Será que sou eu só? Que tem dias que está com uma fé inabalável, eu creio em tudo, eu creio, vou lá, vou acontecer, vou fazer. Passou o sol, você... Mas de bode... Porque a nossa fé muitas vezes está conectada à nossa emoção. As nossas emoções são maravilhosas. É bom expressar alegria, júbilo, às vezes tristeza. A tristeza tem o seu papel na nossa vida. Mas eu não posso deixar que as minhas emoções contaminem a minha fé. Então, eles duvidaram e nós duvidamos. Por quê? É a resposta a essa pergunta que é a ministração da palavra de hoje no seu coração. Amém? Eles duvidaram e nós também duvidamos às vezes porque ouvimos a palavra de Deus, mas não a guardamos no coração. A gente ouve, pode passar, querida. A gente ouve, mais uma, aí, mais uma, aí. A gente ouve a palavra de Deus, mas nós não a guardamos no coração. A internet é extraordinária. Tem coisas incríveis, impressionantes. Quando ela surgiu, todo mundo se tornou expert em filosofia, em filologia, em tudo, em tudo. Todo mundo é especialista em alguma coisa, né? E tem cada frase que são maravilhosas, fazem impacto, mas tem outra. Nessa semana eu ouvi uma frase que eu não sei se vou conseguir reproduzir, mas uma frase patrocinada, tá? De um grande pastor e tudo. A frase era: se você espera o mar vermelho se abrir, não espere que ele abra de cá para lá, mas de lá para cá. Porque de cá para lá o vento sopra, mas de lá para cá o vento cessa. E para passar de pés enxutos, você tem que entender que o vento oriental sopra sempre de lá para cá e não de cá para lá. Pegou? Eu confesso que eu li algumas vezes assim. Falei, não, eu estou cansado, vou dormir, amanhã eu vejo novamente. E até agora eu não sei o que o autor quer dizer. Porque a gente adora impactar na internet, a gente adora colocar frases de efeito. Sou só eu, queridos. Se você for ao meu Face, você vai lá e vê. Eu parei um pouco com isso, né? A gente quer impactar a sociedade com frases bíblicas, com versículos bíblicos. Isso é pecado? Claro que não. Eu só queria que, além de postar, nós também deixássemos que a mesma palavra postada mudasse o nosso coração. Você pode postar o que quiser, o que desejar, mas muitas vezes postamos algumas palavras como se fossem amuletos espirituais. Como se aquela palavra em si tivesse poder na letra dela. Mas nós sabemos que a palavra, sem o Espírito Santo, ele pode até matar. É só letra, e a letra em si, a legalidade, a religiosidade mata as pessoas, mata a fé das pessoas. Então eu posso sim postar versículos bíblicos, mas quero sim, ou muito mais, viver aqueles versículos na minha história, na minha casa, na minha família. Os discípulos conheciam a palavra que Jesus tinha liberado. Irmãos, ele falou várias e várias vezes, que iria ressurgir, amém? Ou será que foi uma surpresa a cruz? Não foi uma surpresa a cruz. A cruz foi falada por Jesus, foi profetizada por Jesus, por Isaías, por tantos outros.
Ele falou, mas calma, porque eu vou morrer na cruz por vocês, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir e vou me encontrar com você na Galileia. Ou seja, ele deixou claro, ele não escondeu o jogo, ele falou a verdade. Ou seja, a palavra entrou nos ouvidos deles, mas não desceu para o coração. Vocês lembram de uma dinâmica que eu faço nas minhas pregações? Que no final eu oro para que a palavra desça da mente, desça do racional e venha para o coração? Eu não faço isso como um amuleto, nem como dinâmica repetitiva, não. Eu faço para você ter consciência de que só na razão não funciona. A palavra precisa descer para o coração, porque o próprio Senhor disse que é do coração que procedem as suas escolhas, decisões. Se ela não entrar no seu coração, ela não vai mudar a sua história, a sua atitude, a sua direção. A palavra tem que ser compreendida racionalmente, mas ela precisa ser assimilada no coração, no mais profundo da sua alma. Aí gera uma transformação de dentro para fora, que é o que Deus quer na sua vida. Tem um texto interessante, você pode pôr para mim, querida? Lá em Mateus 12, 34, Jesus disse, raça de víboras. Aqui ele fala para os religiosos, para os fariseus e para os escribas da época, tá? Não é para você não. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A maioria das pessoas não compreende esse texto, porque ela acha que tudo que você fala é reflexo do coração. Não é verdade. Não foi isso que ele quis dizer. Porque Cristo faz uma comparação com os fariseus. Vocês falam coisas boas, mas o coração está mal. Porque ele sabia que nós conseguimos camuflar. Então não é pelo muito falar, não é pela verbalização de uma frase que você demonstra quem você é. Porque muitas vezes no nosso coração temos maquinações terríveis, mas disfarçamos como bons cristãos o nosso sentimento. E falamos, Sidney, isso é demais, hein? Cara abençoado. Não é nada. Pô, estou te usando, né? Você não vai me bater, você não vai me esperar lá fora, né? Vai me pegar na rua. Então ele está dizendo que os fariseus falavam coisas lindas sobre Deus, mas estavam com o coração contaminado. E o Senhor percebeu. Como é que você pode falar coisa boa, ele falando para os fariseus, sendo maus, tendo sentimentos ruins? Deixa o Espírito Santo tratar o coração. Aí sim, tudo que você falar, de fato, vai ser alinhado com a palavra de Deus. Põe para mim João 20:15, querida. Lá em João 20:15 diz assim, Jesus havia crucificado, sido enterrado e posto numa tumba nova de José de Arimateia, lá em Jerusalém. E ao terceiro dia, foram lá, depois da Páscoa, não o terceiro dia, depois da Páscoa, coincidiu com o terceiro dia, Madalena foi lá no túmulo ungir, porque nem havia dado tempo de ungir o corpo de Jesus. E ao chegar lá, 2 anjos apareceram para ela, ela não reconheceu que eram 2 anjos, tá? E mais à frente, Jesus apareceu para ela, dizendo assim, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Olha o cenário, ela estava lá no túmulo de Jesus, indo para poder buscar o corpo, chegou, não encontrou o corpo de Jesus, olhou 2 anjos, não reconheceu que eram anjos, tamanha tristeza do seu coração, saiu do túmulo preocupada com o corpo de Jesus, alguém roubou o corpo dele, Jesus apareceu para ela e disse, por que choras? E ela diz assim, olha a resposta dela, a quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. O original é hortelão, aqueles que cuidam das hortas. Ou seja, Maria não reconheceu Jesus. Ele não estava com uma aparência diferente, não. Mas é a tristeza profunda do coração. Ela tinha a palavra na mente, mas não deixou o coração ser inundado pela mesma palavra.
Ela olhou para Jesus e pensou que ele fosse o jardineiro. Somente quando ele falou Maria, o jardineiro não saberia o nome dela. Ele falou Maria, aí sim que ela reconheceu. Veja como é importante você deixar que a palavra desça da mente e venha para o seu coração. Porque aí sim haverá transformação. Aí sim a tristeza sai, entra a alegria. A inquietação sai, entra a paz. A dor sai, entra a alegria na presença do Senhor. Mas se ficar só na minha mente, eu não vou conseguir desfrutar a bênção da palavra de Jesus. O Senhor havia prometido. Quantas promessas Deus faz a nós? Quantas promessas tem na palavra de Deus? E nós não deixamos que as promessas entrem no coração. Por isso é que eu gosto de mulheres e homens simples, mas que têm fé. A gente que busca muita intelectualidade, muita teologia, se não tomar cuidado, você fica contaminado por uma cegueira espiritual. Temos que aprofundar sim, mas com a sinceridade, com a singeleza de uma criança, de sempre crer na palavra do Pai. Se os meus filhos eram pequenos, quando eram pequenos, eu prometesse, filho, quer um avião? Não, quero, vou receber. Vou te dar de Natal um avião. Ele vai crer por quê? Porque ele entende que o pai, a mãe são dignos de confiança. Por que com Jesus fazemos diferente? Porque quando ele traz a palavra, nós não cremos totalmente, deixamos que Satanás iluda o nosso ouvir. E ficamos duvidando, será que vai acontecer? Será que ele vai fazer mesmo? Deixa a palavra descer até o seu coração. Amém, queridos? Uma segunda resposta, porque os discípulos duvidaram, e nós também duvidamos às vezes, é porque colocamos nossas expectativas acima da vontade de Deus. Pode passar para mim? Obrigado, carinho. Você é 10. Por que colocamos nossas expectativas acima da vontade de Deus? A real expectativa dos discípulos, queridos, era que Jesus libertasse o povo de Israel da escravidão romana. Lembram-se, a história declara que naquela época de Jesus, quem dominava aquela região todinha ali, Jerusalém, Samaria, era o Império Romano, os imperadores romanos. E tudo que acontecia ali, acontecia com autorização de Roma. Ou seja, eles viviam as suas próprias vidas, mas eram escravos de Roma. Quando a Grécia conquistava um país, uma região, eles impunham a cultura deles. Roma, quando conquistava uma região, cobrava impostos. Você pode viver da sua forma, da sua maneira, desde que você me pague os impostos. Isso soa familiar para você? Você pode ficar na sua casa, do seu jeitinho, pinta a casa da cor que você quer, trabalhe onde você quiser, desde que tudo que você fizer, uma gasolina, um biscoitinho, uma roupa, um cinema, tudo você mande para César o que é de César. Isso não mudou muito de lá para cá, ou de cá para lá. Já não sei mais, já não sei mais, né? Eles colocaram a expectativa deles sobre a vontade do Senhor. Inclusive, há alguns historiadores que consideram que Judas traiu Jesus para tentar mexer com ele. Quem sabe eu traindo Jesus, é só uma suposição, tá? Traindo Jesus, ele possa se mexer, se revelar como o grande libertador de Israel. Talvez eles pensassem, se Deus, através de Moisés, livrou aquele povo do Egito, imagine com seu filho. Se Moisés, que era menor do que Jesus, libertou o povo do cativeiro egípcio, imagine Jesus em pessoa, o Filho de Deus. Vai libertar, com certeza vai libertar. Então assim eles pensavam. Então quando Jesus foi preso no Getsêmani, os discípulos pensaram, tem alguma coisa errada. Eles não sabiam que Jesus seria preso no Getsêmani. Quando ele foi preso, todo mundo fugiu, tem alguma coisa errada. O plano está faltando alguma coisa no plano. Tem alguma coisa errada. O plano falhou em algum momento, porque eles colocaram as suas expectativas acima da vontade do Senhor.
Se eles entendessem espiritualmente que o Getsemane era necessário, ninguém fugiria. Mas todos fugiram, porque eles imaginavam que em algum momento Cristo sacaria de uma espada, montaria num cavalo branco, colocaria uma armadura e libertaria o povo ao poder da espada. Só que nunca foi essa a proposta do Senhor. Porque hoje, quase sempre, nós tentamos encaixar, será que sou apenas eu? Encaixar a vontade do Senhor, a minha vontade. Consciente ou inconscientemente, a gente tenta colocar a vontade do Senhor na minha caixinha de vontade. É por isso que lamentamos, murmuramos quando Deus não faz como nós esperamos. Nós reclamamos. Nos esquecemos que Romanos capítulo 8, versos 28 diz, vocês sabem de cor, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados. Nós conhecemos de cor, não conhecemos, queridos? Mas vivemos isso de cor. Porque é o primeiro sinal de percalço, nós achamos, ou eu estou em pecado, ou Deus não está olhando para mim, ou deu ruim em algum lugar. Nós nunca entendemos que Deus usa todas as coisas. Aqui o verbo é cooperar, é agir junto, operar junto, é a mesma força, é sinergia, trabalhar, não importa se é uma alegria, se é uma tristeza. Quando você tem a palavra do Senhor, qualquer coisa que lhe aconteça, você entende que é Deus operando, é Deus agindo. Ele vai transformar algo que hoje é ruim para mim em bênção. E até pode usar passos errados que nós damos para que nós possamos entender melhor a vontade do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagine só, o Senhor entrou em Jerusalém na última semana, ele foi ovacionado pelas pessoas. Colocaram folhas de palmeira no chão e todos diziam, o que falavam para ele, lembram? Quando ele entrava? Hosana, Hosana às alturas. Louvavam ao Senhor. Todos louvavam a ele. E quando os discípulos perceberam isso, nossa, ele realmente é um rei. Está sendo tratado como um rei. Mas quando ele foi preso no Getsemane, todos acharam que alguma coisa saía fora do local, do rumo, fora do plano. Lá em Mateus 26, 51, 33, tem um texto bem interessante que eu vou ler com você. Obrigado, querida. Que diz assim, e eis que um dos que estavam com Jesus, aqui é no Getsemane, tá? No momento em que Jesus foi preso pelo Sinédrio, pelos religiosos do Sinédrio. Estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem era esse homem? Pedro, querido Pedro. Então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Em média, uma legião de anjo tem 6.000 anjos. 12 legiões, 72.000 anjos. Ou seja, se fosse para usar a força, Pedro, eu usaria. Se fosse para usar a espada, eu usaria. Não pense você que eu estou aqui sofrendo sozinha, voluntária, por entrega, por amor. Porque se eu quisesse, eu falaria assim, Pai, e 72.000 anjos. Eu contei para vocês aqui quando eu vi um anjo, né? Na aula do Instituto. É apavorante. É glorificante. É algo estrondoso. Um anjo. Imagine 72.000 anjos. Ou seja, o Getsemane era plano de Deus, mas não plano dos discípulos. Às vezes uma dor na sua vida pode ser não plano seu, mas pode ser plano do Senhor. Às vezes um contratempo que se levanta, talvez não seja plano seu. Você não escreveu para você, mas Deus pode usar para fortalecer a sua fé, para te levantar, para sacudir a sua fé. Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor.
E que nós temos que andar debaixo da vontade dele, não acima da vontade dele. Porque a vontade dele me ajudem. Vocês sabem. Está na mente de vocês, mas ainda não desceu para o coração. Porque quando você tem essa verdade no coração, você para de duvidar e somente crê, somente confia, somente espera. Nesse tempo difícil que nós vivemos, né? Tem palavras que não posso falar aqui, porque é um culto gravado e ao vivo, mas houve um turbilhão tão grande entre os cristãos que eu falei assim, vão pegar a espada. Vão pegar a espada. Porque realmente ainda há uma parcela grande de cristãos que acredita que é pela espada. O reino de Deus não é pela espada, meus irmãos. Não é Marcelo que fala para vocês agora, não. É Espírito Santo da Bíblia. Haverá um momento da espada? Sim, haverá. Haverá. Creia que haverá. Mas ainda não chegou esse momento. E nós olhamos para a oração e nós diminuímos a oração, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder de praticar o bem, de fazer o que é certo. Porque a palavra é muito clara com relação a isso. Eu tenho que orar. O meu posicionamento é de ser um homem de oração, de fazer a coisa certa, ensinar minha família, caminhar na verdade, fazer o que é certo, praticar o bem. E Deus vai fazer até com que os meus inimigos tenham paz comigo. Essa é a proposta de Deus, mas eu vejo tantas propostas subindo que eu falo, são propostas humanas. Os dogmas estão voltando à igreja, que são construções disciplinares para mostrar uma direção fora dessas páginas aqui. É só pela palavra, é só pela palavra. Eu nunca posso colocar minha expectativa. Irmãos, eu já coloquei a minha expectativa muitas vezes sobre a palavra do Senhor. E em todas elas eu quebrei a cara feio. E hoje, até hoje, eu pago preço por conta disso. Até hoje, dia 4, né? O 5. 4 de dezembro de 2022. Eu ainda pago preço por isso. Então eu falo para vocês para poupá-los. Não tente encaixar a vontade do Senhor à sua própria vontade ou à sua expectativa. Viva a vontade dele. Se não deu certo agora, pare, respire, sente, relaxe, ore e diga, Senhor, eu não estou compreendendo. Fala comigo. E silêncio de Deus não é resposta. Ou você espera o sim, ou você espera o não. Deus não falou nada. Se ele não falou nada, eu vou seguindo, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho. Não. Se a nuvem não se mover, não se mova também. Se a coluna de fogo não se mover, não se mova também. Deus fala isso para o seu bem. Para que tudo que vier às suas mãos se faça com alegria e dê certo para valer. Em nome de Jesus. E por fim, por que os discípulos duvidaram e por que nós também tantas vezes duvidamos, mesmo diante ou após um grande milagre? Porque queremos os milagres ou os milagres de Jesus, mas não queremos a cruz de Jesus. Os discípulos estavam presentes em todos os milagres. Eu acho que o único milagre que nós tiveram presente é o milagre. Qual foi o único milagre que os discípulos tiveram presente? Estrelinha azul, Isaac, é pastor, então é dupla, tá? O pastor falou corretíssimo, né? Na transformação da água em vinho no casamento de Caná da Galileia, que está no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João. Ó, pastor, está em Marcos, Lucas, Mateus ou João? Está ali, João. Aí. Vou dar uma meia estrelinha para ele. Ou seja, mas nos demais milagres, eles estavam presentes. Eles viram, eles metiam a mão no cesto de pão e tiravam, e mais pão brotava. Tirava peixe, mais peixe brotava. Imagine isso hoje aqui, gente. Imagine isso hoje aqui. Como ia impactar a nossa vida.
também impactou a vida deles. Mas não foi suficiente para que eles tivessem uma postura de coração transformado. Eles questionaram, duvidaram. Eles queriam os milagres. Todo mundo ali maravilhado com isso. Mas quando chegou a cruz, todos fugiram. Inclusive eu, se estivesse lá. Todos fugiram. À exceção de um discípulo chamado João. E eu acho que ele foi porque Maria deu uma pressionada nele. E Maria tinha que ter alguém para ir lá. Como era o mais jovem da turma, João, me leva lá. Concepção minha, bora, menina, vamos lá. Vou sozinha, não. Concepção de Marcelo, tá? Não é bíblico, não. Mas se não fosse isso, ninguém ia. Pedro também foi. Pedro acompanhou, não a crucificação, mas o martírio dele. Mas fez o que fez, né? Negou Cristo 3 vezes. Ou seja, veja a importância de você ter a palavra guardada no coração e de colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E de buscar a cruz de Cristo e não só os milagres dele. Pastor, você é contra milagres do Senhor? Não, não sou, eu quero todos. Para ontem. Só que eu sei que milagre não transforma vida. Milagre não transforma caráter. Milagre pode até me aproximar de Jesus, mas não me mantém perto de Jesus. O que me mantém é vida com Deus. É dia a dia. Esse culto aqui é maravilhoso, vocês são pessoas extraordinárias. Mas eu tenho que seguir na segunda este culto. Eu tenho que levar esse culto para terça-feira, para a minha faculdade, para o meu trabalho, para os meus negócios, para a minha família, para onde eu estiver. Eu preciso continuar vivendo. Hoje é só o despertar, hoje é o gatilho, hoje é o momento, hoje é a chama acendendo. Para onde eu vou levar tudo isso? Isso é vida cristã. E se ao longo do caminho surgir uma pedra, um tropeço, uma queda, uma cruz, eu não posso abandonar Jesus. Foi isso que eles fizeram. Ao primeiro sinal, recuaram, voltaram atrás. É exatamente isso que tantas vezes acontecem nas igrejas. Quando as coisas não saem como esperamos, nós fugimos. Fugimos para as nossas murmurações, fugimos para as nossas negações, fugimos para as nossas críticas, fugimos para a nossa desobediência, fugimos para a nossa carne, fugimos da cruz. A primeira coisa que fazemos quando algo dá errado na igreja é: eu não vou mais. Essa é a primeira reação. Aí Deus olha e fica pensando assim: o que eu fiz? A gente foge. Porque a palavra não desceu para o coração, ainda temos expectativas maiores do que a vontade do Senhor. Essa é a minha última palavra para a igreja neste ano. Última palavra para vocês. E eu peço ao Senhor que ela entre funda em seus corações, para que vocês vivam o ano que se aproxima, entendendo que é a vontade dele que deve permanecer e não a minha. Porque eu sou homem falho e pecador. Eu não sei nem planejar. Tiago fala sobre isso, né? Vocês planejam, amanhã eu vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. Não, vocês não sabem o que Deus quer para vocês, mas faça assim: se Deus quiser e permitir, amanhã eu faço tal coisa. Se Deus quiser e permitir, amanhã eu faço tal coisa. Quando você entende que a cruz de Cristo é mais importante que os milagres dele, você começa a ter uma visão diferente. Começa o ano sonhando, buscando coisas boas para você e para a sua casa, para a nossa igreja, para a nossa família. Buscamos. Não quero dizer que você vai se arrefecer, você vai esfriar, você vai desanimar. Não é isso, não. Mas comece esse ano buscando a Deus, deixando que a palavra dele não só seja compreensível na sua mente, mas também seja palatável em seu coração. E entre a vontade do Senhor e a minha, busque a do Senhor. Ela é perfeita e agradável. Ela é boa. Ainda que você não enxergue. Ainda que você não enxergue. Né? É como olhar para uma pessoa. Né? Você olha para alguém e você não consegue enxergar tudo o que é aquela pessoa.
Se a pessoa não se revelar, você não consegue entender o que está acontecendo. Da mesma forma, é a vontade do Senhor. Ele revela para você por meio da palavra. Mas se você não quiser ouvir, nem Ele em pessoa fará diferença em sua vida. É com muita tristeza, irmãos, que eu afirmo que as igrejas de hoje têm deixado a cultura do mundo entrar nas suas quatro paredes para minimizar os princípios de Deus. Nós estamos buscando a cultura do mundo como se fosse algo de Deus. Nós buscamos parâmetros do mundo e deixamos os valores cristãos de lado. E a tendência é só piorar, infelizmente. Mas nós temos uma grande vantagem de estar começando aqui nesse ambiente, de começar da maneira correta, de começar olhando sempre para a glória do Senhor, buscando sempre a palavra, somente a palavra, somente a palavra. Mas hoje as igrejas buscam implementar na igreja aquilo que o mundo pratica. Não, pastor, mas dá certo no mundo. Mas mundo é uma coisa, igreja é outra coisa. É bem diferente. Trazer a cultura do mundo para a igreja e esperar que dê certo é o mesmo que você olhar para um abacateiro e esperar que ele dê laranja. É a mesma coisa. Ou pegar um pouco de azeite e um pouco de água, colocar num copo e ficar esperando que ambos se misturem. Não vai acontecer, queridos. Eu sei que muita gente faz isso de forma inocente, de forma despretensiosa, que quer acertar. Mas a verdade é que não temos nada com este mundo. Absolutamente nada com isso, mas apenas o compromisso de levar o amor de Cristo, de pregar o Evangelho, de receber a todos que entrarem por aquela porta e de você passar por toda a porta que for aberta por você na casa de quem quer ouvir um pouco do Evangelho. Mas quando eu tento implementar aquilo que dá certo no mundo, na igreja, o resultado será sempre ruim. É por isso que eu preciso ter a cruz de Cristo em minha vida. Eu preciso, pastor, ser crucificado? Não, não é isso. É você entender que a cruz de Cristo é a razão de você existir como cristão. É de você entender que a vontade do Senhor deve prevalecer sobre a sua. É você entender que a palavra na mente é o primeiro passo, mas ela tem que descer para o coração, para mudar a sua história de dentro para fora. É isso que faltava aos discípulos, é isso que falta muitas vezes na minha vida mesmo. Para que não duvide mais. Tiago fala sobre isso, né? Peça a Deus sabedoria, mas não peça como uma onda do mar. Ora sobe, ora desce. Ora crê, ora não crê. Ora está em cima, está embaixo. Ora está com alegria, está com tristeza. Busque a palavra, porque a palavra, quando você aceita a vontade do Senhor pela palavra, o teu coração se aquieta. E você sabe que mesmo em dias turbulentos, Deus fará o melhor por você. Eu sei que é difícil, não há nenhuma fórmula mágica para isso. Mas quando você crê e confia na palavra do Senhor, na promessa dele para a tua vida, você aprende a descansar. Você tem descansado na presença do Senhor? Você tem descansado? Isso não é dom, não é um presente, isso é um aprendizado. Eu sou muito inquieto no trabalho e às vezes acabo me tornando um workaholic. E eu preciso colocar limites. Mesmo trabalhando em casa. Eu tenho que colocar limites. Deu 6 horas, eu falo, Marcelo, acabou. É o meu alter ego, né? Marcelo, acabou, cerrou. Não, mais um pouquinho. Não, mãe, mais um pouquinho. Fecha, encerra. É uma disciplina. Que se deixar, vou até as 9, 10, 11, meia-noite e estou amanhecendo o dia. Eu tenho que entender que o meu corpo já hoje não aguenta mais. É dor no cotovelo, é dor no dedo, é uma tranqueira só. Eu tenho que me disciplinar. A mesma forma é com a palavra do Senhor e com a vontade dele. As novidades do mundo estão invadindo a igreja. E isso é muito triste. Eu vou encerrar lendo Tiago 4:4. Põe para mim, que Deus. Ele fala assim, infiéis, mas não é para vocês. Por favor, tá, gente?
É Tiago aqui, tá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como eu posso explicar isso para vocês, irmãos? Como eu posso explicar isso para a igreja? Que nós não podemos ser amigos deste mundo. Porque se assim o fizermos, automaticamente seremos inimigos de Deus. Eu quero que você seja como Abraão, amigo de Deus. Para isso, deixa a palavra descer da mente para o coração. Assim você não vai mais duvidar. Para isso, deixe que a palavra sobrepuje a sua própria vontade. Para isso, não rejeite a cruz de Cristo. Dependa dela. Ela pode ser vergonha para o mundo, e Paulo fala sobre isso. Mas deveria ser honra para todos nós. Amém?